Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Estamos aí na reta final do processo eleitoral no Brasil, então nada mais adequado do que trazer essa discussão da intervenção dos revolucionários, dos marxistas no processo eleitoral, partindo de um programa eleitoral escrito por Marx, que é, aliás, creio eu, que seja do meu conhecimento, o último programa que Marx escreveu. Não conheço nenhum posterior, foi feito em maio de 1880, portanto, pouco tempo antes da morte de Marx, né? Marx morreu no inicinho de 83, mas passou o ano de 82 inteiro muito doente, que foi um programa que Marx ajudou a redigir. Na verdade, ele redigiu em sua quase totalidade, ainda que junto com um dos principais dirigentes do Partido dos Trabalhadores francês, que tinha acabado de ser criado, foi criado nesse mesmo ano, de 1880, o Jules Guesde, e era um programa visando a intervenção eleitoral desse partido. Então, esse vídeo vai ser um ponto importante para a gente discutir inúmeras questões que surgem aqui no canal, né? Os vídeos que eu faço no canal Orientação Marxista, acho que já deixou claro, pelo menos para boa parte das pessoas, a compreensão que Marx tem do capitalismo, a impossibilidade de consertá-lo, a impossibilidade de humanizá-lo, a impossibilidade de fazer um capitalismo racional, justo, etc, etc. Que a única saída possível que Marx via era a transformação revolucionária do capitalismo, a construção de uma sociedade socialista, onde a riqueza produzida fosse também distribuída, regulada, de maneira planejada, consciente pelos próprios trabalhadores. Agora, como fazer isso? Então aqui nós vamos ver uma ponta do como fazer isso através da intervenção no processo eleitoral, que, aliás, Marx, embora sempre denunciou a fraude que é o processo eleitoral, a impossibilidade de resolver os problemas da sociedade por meio do processo eleitoral, jamais se eximiu da participação nesse processo, que essa é exatamente uma das características distintivas do marxismo, do socialismo de base marxista em relação a todas as outras correntes socialistas, onde o socialismo não é uma criação de gabinete, de um gênio imposta de fora através de um modelo futuro de sociedade, mas ele é construído a partir das condições que existem, das condições que estão dadas, das condições postas pelo próprio capitalismo, né? Então ela parte daquilo que é e não do que deveria ser, tá? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, vou colocar na descrição, da participação ou não dos revolucionários no processo eleitoral, também a visão que o Marx tinha a respeito e qual que é o papel que essas organizações revolucionárias têm no processo eleitoral, que nunca foi tentar implantar o socialismo eleitoralmente por meio da gestão do Estado capitalista. Mas isso eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, vou colocar aqui na descrição, sugiro a todos que assistam. Vamos discutir hoje o programa que Marx propõe, finalzinho da vida, tá? Um dos últimos textos que ele escreve, no caso aqui para o Partido dos Trabalhadores francês. E é um programa-chave. Por exemplo, Engels valorizava tanto esse texto, que nós vamos ler aqui, que Engels lutou durante 15 anos no interior da social-democracia alemã, por um programa mais adequado, e no final ele utilizou grande parte desse programa que nós vamos ler no programa de Erfurt, que foi aprovado no Partido Social Democracia Alemã em 1891. Então a gente está falando de um texto-chave, que, claro, como todos os textos de intervenção política de Marx, os inúmeros programas que ele escreveu ao longo da vida, a intervenção ativa que ele teve na Liga dos Comunistas, na Associação Internacional dos Trabalhadores, na social-democracia alemã e mesmo em colaboração com outras organizações que surgiam, tudo isso é apagado, tudo isso é jogado para debaixo do tapete. Essa intervenção real do Marx, ela entra em contradição com o marxismo acadêmico, que subestima essa intervenção política consciente, real, acha que um partido não é necessário, e entre outras coisas que também já comentei aqui no canal, entra em contradição com boa parte das organizações que se valem do prestígio da elaboração teórica do Marx para reivindicá-lo, se colocar como parte do movimento marxista, mas no final defende exatamente o contrário, tá? Aliás, esse programa também, em confrontos que o Marx vem a ter depois com Jules Guesde, junto do qual Marx o escreveu, mas que tinha uma compreensão completamente equivocada de como utilizá-lo, que Marx fez a frase "quanto a mim não sou marxista", que foi exatamente uma ironia com relação a todos aqueles grupos
de organizações, indivíduos que, embora reivindicassem a concepção que Marx tinha ajudado a criar, fazia exatamente o contrário. E muitas pessoas utilizam essa expressão de maneira completamente maluca e absurda para dizer que Marx, embora tenha defendido um monte de coisa, escrito um monte de coisa, participado de um monte de organização, fundado um monte de organização, ter intervenções reais na realidade ao longo de toda a sua vida, ele não defendia que ninguém fizesse nada disso, que ninguém fosse marxista. Então vamos lá. Então, introdução aí ao programa dos Partidos Trabalhadores, redigidos por Marx aí, então, em maio de 1880, tá? Então, vejamos como começa. Considerando que a apropriação coletiva pode apenas emanar de uma ação revolucionária da classe dos produtores, o proletariado, organizado em um partido político autônomo, tá? Então, a apropriação coletiva, ou seja, o socialismo, vocês vão ver que Marx está falando socialismo aqui nesse programa o texto inteiro, mas ele não precisa usar essa palavra. Ele quer elaborar palavras que as pessoas entendam, que esteja relacionado com a sua vida real e o que tem que fazer a partir disso. Né? Se você vai para discussões abstratas do socialismo, de como a sociedade deveria, são todos elementos que não são compreensíveis às massas das pessoas e logo não vão colocá-las em movimento. Então, a concepção socialista do Marx, ela não se baseia nem em um grupo de eleitos que cria o socialismo no gabinete, e tampouco de um grupo de pessoas que substitui a ação da classe trabalhadora e apenas as usa como massa de manobra. Toda ela está centrada em fazer do proletariado sujeito do processo, força ativa do processo, em construir isso. Então, a gente pode ver a centralidade que tem aqui, que o proletariado consiga se constituir enquanto um partido político autônomo, independente das outras organizações, não conciliadas com as organizações das outras classes. Marx fala da necessidade do partido a obra dele inteira. A diferença é que esses textos não são publicados, como esse que eu estou lendo aqui. Tá? E mais, que uma tal organização deve ser veementemente pretendida por todos os meios que o proletariado possui à sua disposição, incluindo o direito eleitoral universal, que, assim, será transformado de instrumento de fraude, no que ele é, mas por meio da ação desse partido, né, em um instrumento de emancipação. Como eu insisto, a concepção socialista defendida por Marx, ela parte das condições que existem, do que a sociedade é, e caminha em uma determinada direção, procura lutar para se caminhar numa determinada direção, e não da criação de uma sociedade alternativa. Né? Não é o Raul Seixas a concepção do Marx. Eu adoro o Raul, mas Raul Seixas não tinha nada de marxista, era um nietzschiano, né? Mas vamos lá. Então, como eu já falei nesse outro vídeo, não vou entrar aqui mais em detalhes, o processo eleitoral serve para desmascarar a sociedade. A atuação de um partido revolucionário no interior do processo eleitoral serve para desmascarar a sociedade capitalista, inclusive desmascarar a fraude do próprio processo eleitoral. Tá? Continuando. Decidiram os trabalhadores socialistas franceses, isso aqui é um texto que foi submetido, inclusive, à votação por esse partido, então eles fazem um esboço inicial de uma proposta a ser submetida em votação junto com o Jules Gued, que era desse partido, enquanto meio de organização e de luta, adotando como objetivo de seus esforços no domínio econômico o retorno de todos os meios de produção à propriedade coletiva. Então está aqui indicado o aspecto central que rege todo esse programa que vai ser construído agora, que nada mais é do que o socialismo, mas escrito de uma forma que faça com que as pessoas compreendam do que se trata. Ou seja, o retorno dos meios de produção à propriedade coletiva, ou seja, que os meios de produção não sejam propriedade privada, seja controlado pelos próprios produtores, segundo suas próprias necessidades, suas próprias finalidades. Então, tendo em vista esse objetivo e não outro, então o partido vai participar das eleições com o seguinte programa mínimo. Aí vocês façam aí a sua avaliação de quem no processo eleitoral aí em curso tem um programa na mesma natureza desse que vai ser lido agora. É interessante vocês verem, nós já vamos começar a ler aí as seções políticas e econômicas desse programa escrito por Marx, que tem algumas medidas que estão colocadas aqui, que elas até foram realizadas ao longo desses últimos 100, 150 anos. Tá? Mas
As medidas aqui em seu conjunto, não. Então essa é a primeira característica, tá? de um programa. Ele, no seu conjunto, o conjunto de medidas que permitem satisfazer as necessidades dos trabalhadores, eles, embora pareçam fazer sentido, pareça ser compatível com o capitalismo e, ao mesmo tempo, atender a necessidade dos conjuntos dos trabalhadores, na verdade não é. Então essa luta que os trabalhadores fazem pelas suas necessidades, pela sua melhoria de vida, por aquilo que eles querem, só pode ser realizada, ao fim e ao cabo, com a transformação das próprias relações sociais existentes. Então vamos lá, o programa está dividido em 2 seções, uma seção política e uma seção econômica. Seção política, 5 pontinhos. Ponto 1. Abolição de todas as leis sobre a imprensa, reuniões e associações, que eram leis que limitavam a imprensa, a reunião e a associação, e, acima de tudo, contra a Associação Internacional dos Trabalhadores, que a essa altura já havia sido proibida. Veja que Marx nunca defende o Estado democrático de direito ou a democracia burguesa. Ele sempre defende os direitos democráticos da classe trabalhadora ter sua imprensa, se reunir, se associar. Uma coisa são esses direitos de imprensa, reunião, associação. Outra coisa completamente diferente é o aparato estruturado em torno da sociedade capitalista que, de maneira completamente distorcida, como uma fraude, garante minimamente ou não esses direitos, tá? Então, continuamos. Remoção do livre controle administrativo sobre a classe trabalhadora e todos os artigos do Código que estabelecem a inferioridade do trabalhador em relação ao chefe e da mulher em relação ao homem, né? Observem que na legislação francesa da época já estabelecia uma diferença, uma inferioridade jurídica do trabalhador em relação ao chefe e da mulher em relação ao homem. Hoje, juridicamente, essa diferença não existe, mas ela continua sendo uma diferença real, uma diferença existente, uma diferença de conteúdo. Vejam que Marx, em 1880, ele já leva muito a sério os aspectos que dividem a classe trabalhadora em setores como divididos por questões nacionais, de gênero, de raça. Isso era levado muito a sério por Marx naquela época. Longe de ser aspectos que vieram à tona mais recentemente, na verdade, a tradição marxista, isso já é colocado desde o início, e depois foi apagado pelo stalinismo a partir dos anos 30. Tá? Nós vamos ver esses pontos retornando aqui mais vezes. Tá? E muitos marxistas abstratos entendem isso aqui da seguinte forma: não, a luta contra a opressão da mulher, racial, nacional, por orientação sexual, isso aí é algo secundário para desviar o foco da unidade da classe trabalhadora. Ô, meu amigo, como é que você vai unir a classe trabalhadora se existem diferenças e opressões internas à própria classe trabalhadora? A classe trabalhadora não pode ser uma abstração. Se você o toma como abstração, não vai se chegar a lugar nenhum. Então, pelo contrário, o combate a esses aspectos que dividem e dilaceram a classe trabalhadora é condição necessária para que ela se una. Vamos lá. Remoção do orçamento das ordens religiosas e retorno à nação dos bens considerados perecíveis, móveis e imóveis. E detalhe que Marx utiliza aqui, que isso foi um decreto da Comuna de 1871. Então ele está ali mostrando, olha, isso já foi feito. Nós não estamos aqui viajando na maionese. Por isso, a remissão aos processos do passado, a evitar que se perca a memória dos processos do passado, onde os trabalhadores tiveram conquistas que podem parecer quase impossíveis na ordem do dia, é fundamental para mostrar a sua viabilidade, né? Incluindo todos os anexos industriais e comerciais dessas corporações. Tá? Então, aqui é já a ideia da estatização, mas sobre o controle dos trabalhadores. A sua finalidade é destruir o Estado, mas isso aqui é um programa eleitoral. Você tem que desmascarar o Estado capitalista para poder destruí-lo. Entende? Se você cria um programa que fala assim, temos que destruir o Estado capitalista e construir um outro Estado controlado pelos trabalhadores, você tem que mostrar a necessidade disso. Você tem que desmascarar que esse Estado que existe, ele é um Estado que não paira nas nuvens. Ele não é um Estado que está em favor do bem comum da sociedade, mas que é um Estado capitalista. E, claro, é um avanço tremendo, mesmo sobre o capitalismo, que esses bens sejam estatizados e não estejam controlados diretamente pela iniciativa privada, inclusive por um processo revolucionário
isso aí já representa um enorme facilitador. Inclusive para as condições presentes, assim como o salário e etc., também constitui um avanço, constitui uma conquista. Então, e Marx vai voltar a esse ponto nas cláusulas econômicas, nós vamos ver. Supressão da dívida pública. Isso parece familiar para vocês? Ainda que aqui a palavra de ordem apareça sem mais explicações, né? Nós estamos falando de uma França do final do século XIX, onde ainda tinha uma população pequena proprietária grande, completamente endividada e que era massacrada pelos juros dos bancos ou até dos usurários em alguns casos. Então, para ela, a dívida como tendo um papel de depenar a massa das pessoas que produzem já era algo bem mais palpável. Mas aqui a supressão da dívida pública que depena um país e a classe de produtores desse país em função da classe dominante de produtores de um outro. Então, sim, todos os programas que Marx escreveu, a questão da dívida pública está presente. Todos. Tá? Os que ele fez para a IT, até os da Liga dos Comunistas lá atrás. Todos os programas, isso é uma questão central. Abolição dos exércitos permanentes e armamento geral do povo. Né? Isso aqui, evidentemente, significa não um exército separado da sociedade, mas organizado, criado a partir do armamento da própria população, da massa de trabalhadores que o constitui, outro elemento que vai estar onipresente em todos os programas que foram elaborados por Marx. E a comuna deve ser, Marx toma aqui a comuna como referência, né? A comuna, baseado na Comuna de Paris, que foram organizações feitas pelos próprios trabalhadores no interior de Paris, quando eles tomaram poder na comuna, é aqui a referência mais imediata que é feita. Poderia ser, por exemplo, os soviets, que é a forma que vai adotar a Revolução Russa de 1917, que significa que as decisões agora, elas não partem de um aparato separado, do qual você não tem nenhum controle sobre ele, ou então você faz lá essa votaçãozinha fraudulenta de anos em anos, e fraudulenta não no sentido de que o processo em si foi fraudado, pode ser ou pode não ser, mas pelo próprio mecanismo que o sustenta, pela própria forma como ele é financiado e pela separação efetiva que se tem entre os eleitos e os eleitores ao longo de todo o período, né? Então, a comuna não. A comuna ela é formada por, como foi a Comuna de Paris, por delegados eleitos pelos trabalhadores, que por sua vez continuam a participar de conselhos eleitos e podem inclusive substituí-los a qualquer momento, em função das ações que são tomadas no seu interior. Então a comuna deve ser a dirigente de sua administração e sua polícia. Então quem vai gerir esse Estado, que é o Estado existente a qual o processo eleitoral se refere, e que você está procurando desmascará-lo, ora, a comuna. Veja como isso é uma forma de mostrar como esse Estado que existe não é um Estado que está a serviço do bem comum. Será mesmo que ele aceitaria que conselhos eleitos pelos trabalhadores, organizados pelos trabalhadores, a partir do local de produção, a partir do local de moradia, etc., seja responsável pela sua gestão e pela sua polícia? Então vamos continuar. Seção econômica do programa. Um dia de descanso por semana ou proibição legal de empregadores imporem trabalho por mais de 6 dias em 7. Redução legal da jornada de trabalho aqui, na verdade, tá? Para 8 horas para adultos, proibição de crianças menores de 14 anos trabalhando em oficinas particulares e entre 14 e 16 anos a redução da jornada de trabalho ficaria melhor de 8 para 6 horas, né? Essas reivindicações aqui, em sua grande parte hoje, elas foram conquistadas pela organização e pela luta dos trabalhadores, ainda que a sua implementação seja totalmente distorcida. Na época, a jornada de trabalho na França era de 12 horas, salvo engano, tá? Sem ainda limitação para o trabalho infantil e tudo mais. Mas vamos ver as demais cláusulas econômicas. Supervisão protetora de aprendizes pelas organizações dos trabalhadores, tá? Então, as pessoas que estão em processo de aprendizado, quem supervisiona não é o proprietário da fábrica, são organizações, conselhos de trabalhadores que os fazem. Continuando. Salário mínimo legal determinado anualmente de acordo com o preço local dos alimentos por uma comissão de estatística dos próprios trabalhadores. Veja que isso aqui vai estar onipresente. Quem supervisiona e implementa as medidas são conselhos, organizações eleitas, controladas, dirigidas, planejadas pelos próprios trabalhadores. Proibição legal de patrões
que empregam trabalhadores estrangeiros com salário inferior a dos trabalhadores franceses. Novamente aqui a questão das opressões que dividem e dilaceram a classe. Tá? No caso aqui, se referindo aos trabalhadores franceses, evidentemente, é um programa para o partido francês. Né? Então, os trabalhadores estrangeiros eles devem ter remuneração compatível, similar à dos trabalhadores franceses. Salário igual para trabalho igual para trabalhadores de ambos os sexos. Novamente, o programa preocupado em combater as opressões que dividem e dilaceram a própria classe trabalhadora. Já é a terceira ou quarta cláusula, num total aí de 20 relacionada a esse ponto, nesse programa sucinto que Marx escreveu no final da sua vida. Instrução científica e profissional de todas as crianças com sua respectiva manutenção sobre responsabilidade da sociedade, representada pelo Estado e pela comuna. Então, sempre essa preocupação de não simplesmente delegar alguma coisa ao Estado, mas ao mesmo tempo de colocar que esse Estado deve ser controlado, deve ser dirigido por organizações, por conselhos dos trabalhadores, que aqui é o quê? É uma comuna, que é a forma comuna que era a referência que os próprios trabalhadores franceses tinham naquela época. Né? A Comuna de Paris havia ocorrido na França 9 anos antes. Né? Responsabilidade da sociedade pelos idosos e pelos deficientes. Né? Hoje também de maneira completamente distorcida e cada vez menos, mas já existem leis a esse respeito, né? Ainda com salário mínimo que a gente conhece, que não corresponde a esse apresentado por Marx aqui em cima. Já existe um salário mínimo que o Diese calcula, por exemplo, para atender as necessidades básicas de uma família. Não sei quanto ele está nesse exato momento, mas é 4 ou 5 vezes superior ao que existe no país atualmente, né? É o salário mínimo do Brasil. Aqui, esse salário mínimo ele tem que ser controlado pelos trabalhadores, determinado pelos trabalhadores em funções de aspectos objetivos, de estatísticas que são vistas e revistas constantemente à luz das necessidades básicas que os trabalhadores necessitam. Então, proibição de toda interferência dos empregadores na administração de sociedades amigas dos trabalhadores, ou seja, total independência dessas organizações de trabalhadores. Então, não vai ser o Estado que vai chamar as pessoas para participar de audiência pública, não, é a organização criada, organizada pelos trabalhadores, em conformidade com as suas decisões, com seus interesses e com seu próprio modo de organização. Tá? Então não são esses fakes de orçamento participativo, convida a turma para falar qualquer coisa lá na audiência pública e depois isso não vai ter interferência nenhuma porque esses trabalhadores não votam, não deliberam, não decidem. Não é isso. Proibição dos trabalhadores, sociedades de previdência, que são devolvidas ao controle exclusivo dos trabalhadores, ou seja, são os trabalhadores que controlam essas sociedades ligadas à previdência e que deliberam a respeito de seus próprios interesses. Responsabilidade dos patrões em matéria de acidentes, garantida por uma segurança paga pelo empregador nos fundos dos trabalhadores e proporcionalmente ao número de trabalhadores empregados e ao perigo que a indústria apresenta. Mais outro aspecto que de maneira completamente distorcida existem nas legislações contemporâneas. Né? Mas poucas empresas, por exemplo, têm convenção coletiva que garante a manutenção do emprego daqueles trabalhadores que sofreram acidente de trabalho, por exemplo. Tá? Pouquíssimas. Intervenção dos trabalhadores nos regulamentos especiais das várias oficinas, o fim do direito usurpado pelos patrões de impor qualquer penalidade a seus trabalhadores sobre a forma de multas ou retenção de salários. E novamente usa a comuna como referência, o decreto da comuna de 27 de abril de 1871. Ou seja, agora o empregador não tem o livre direito de aplicar multas, penalidades a respeito da massa de trabalhadores que estão empregados, mas todos esses elementos, se existirem, vão ser definidos também em conselhos e organizações dos próprios trabalhadores, denunciando o caráter de classe, né, que representam as relações de trabalho no capitalismo, que embora elas apareçam como livres, pelo força de trabalho ser comprada e vendida no mercado, basta a pessoa entrar dentro da fábrica que ela vê que reina o mais puro despotismo, a mais pura dominação daquele que tem a propriedade do capital sobre o restante. Então veja que essas medidas, longe de serem meras
propostas de melhorias na sociedade capitalista, elas denunciam o caráter de classe do capitalismo, elas denunciam o caráter de exploração que caracteriza a sociedade capitalista no seu conjunto, apontando para a necessidade da sua transformação. Então veja que todas essas medidas elas estão agregadas de que os organismos, a previdência, a segurança que deve ser garantida aos trabalhadores tem que ser implementada, tem que ser organizada por aqueles que são os que a demandam, os que a necessitam, que são os próprios trabalhadores. Então, a presença desses conselhos, das comunas, dos soviets, como que queremos chamar, desses conselhos de trabalhadores, ela é fundamental na implementação de cada uma dessas medidas, né? Anulação, e faz todo sentido, evidentemente, né? Porque se você coloca a segurança do trabalhador para ser garantida por aquele que não vai se beneficiar com essa segurança, pelo contrário, vai ser só gasto, que é o capitalista, evidentemente isso não vai ser. Se for implementado, vai ser de forma distorcida, né? Caso exista uma lei que garanta, mas coloque na mão dos capitalistas a saúde e segurança do trabalhador, você coloca na mão de a quem não interessa a saúde e segurança no trabalhador, porque seu empreendimento visa o lucro, a garantia disso aí, tá? Vamos lá. Para terminar, 12 pontos. Anulação de todos os contratos que alienaram, venderam propriedades públicas, bancos, ferrovias, minas e a exploração de todas as oficinas estatais a serem confiadas aos trabalhadores que lá trabalham. Então, todos os bens públicos que foram vendidos devem ser reestatizados e essas oficinas estatais, quem deve controlar a sua produção, quem deve gerir, quem deve administrar, os próprios trabalhadores que lá trabalham. Estatização sob controle dos trabalhadores, Marx não defendia isso? Isso não é um programa marxista? Não, né? E por último, abolição de todos os impostos indiretos. Lembram dos vídeos que eu fiz sobre a campanha da Vera e os últimos vídeos? O imposto indireto é aquele que não mostra para o trabalhador o quanto ele está pagando de imposto, que eles, na verdade, é quem está pagando os impostos, que depois vai ser usado pelo Estado em grande parte para favorecer a própria propriedade privada, para contratar serviços privados, para poder remunerar capital que não está investido em lugar nenhum por causa do mecanismo da dívida pública, que está ligado à reivindicação lá de cima, de supressão da dívida pública. Veja que o programa inteiro está conectado. Então, abolição de todos os impostos indiretos e a transformação de todos os impostos diretos em um imposto progressivo sobre rendimentos acima de 3 mil francos. Está aqui aspectos que passam batido pela enorme camada de marxistas que não conhecem a intervenção política de Marx. Se vocês lerem a crítica ao programa de Gotha, que Marx escreve em 1875, que é um programa feito aí no processo de fundação da social-democracia alemã, Marx vai criticar fortemente esse termo aqui, ó, imposto progressivo sobre os rendimentos. Mas qual é a grande crítica que Marx tem? Essa palavra rendimentos, que ao aparecer de maneira completamente indistinta, equivale aos próprios trabalhadores, é aplicada aos próprios trabalhadores e parece então como um imposto progressivo sobre os rendimentos no geral, não revela o caráter de classe do capitalista, que a renda do proprietário das empresas não é o seu salário, que a sua renda é a divisão dos seus lucros que ele ganha em cima da classe trabalhadora. Como que Marx apresenta isso de maneira compreensível aos trabalhadores? Ele coloca um ponto nessa formulação, existem outras possíveis, coloca um ponto de corte aqui. Imposto progressivo sobre os rendimentos acima de 3 mil francos. E 3 mil francos, eu até cheguei a fazer uma pesquisa, é difícil de fazer essas conversões monetárias, até porque as necessidades que existiam na época eram muito diferentes de hoje, mas isso aqui é um marco muito superior ao salário básico do trabalhador existente na época, tá? Seria alguma coisa em torno de 20 mil reais, 30 mil reais. Então, todas as pessoas que têm rendimento acima disso, ou seja, vai pegar, grosso modo, a classe capitalista ou os executivos ligados à classe capitalista, as pessoas que vivem de renda. Então esse imposto progressivo vai incidir agora, não de maneira indireta sobre a massa dos trabalhadores, mas de maneira direta sobre a massa das pessoas rentistas que vivem de propriedade da terra, de lucros e dividendos, e como isso é tornado claro na cabeça das pessoas, colocando um ponto de corte quantitativo aqui nesses rendimentos, imposto progressivo sobre os rendimentos acima de 3 mil francos. Tá? E continua. Supressão de toda herança em uma linha de garantia
Isso é, que não é por descendentes diretos. Então, a herança agora ela só ocorre por meio da descendência direta. Então, tira aquele medo do trabalhador se o que ele tem não vai repassar aos seus filhos. Marx combateu veementemente a palavra de ordem de contra o direito de herança no interior da Haiti, porque ela era absolutamente confusa, porque os trabalhadores entendiam, então, que os seus bens para consumo que não podiam ser herdados, e não entendia que se referia aos meios de produção. Como é que Marx faz aqui para tornar isso compreensível? Supressão do direito de herança numa linha de garantia, ou seja, a herança só funciona numa linha direta, para descendentes diretos, e de toda herança acima de 20 mil francos, que é uma quantia que, para a época, é tão grande que só pode recair sobre a propriedade capitalista, sobre a propriedade dos meios de produção. Observem que se ele escreve aqui sobre a propriedade dos meios de produção, ainda não ficaria tão claro. Ainda colocaria dentro do mesmo barco a pessoa que tem um pequeno empreendimentozinho que mal dá para ela sobreviver. Tá entendendo? Então ele coloca aqui um corte bastante alto de 20 mil francos. Observem que isso aqui, como todo esse programa, não tem como objetivo criar uma sociedade socialista por meio de uma alteração nos impostos, mas desmascarar o papel dos impostos e do Estado capitalista através dessa reivindicação. Mostrar o caráter de classe do Estado capitalista. E para implementar o conjunto dessas medidas aqui, aliás, a implementação do conjunto dessas medidas já é a supressão da sociedade capitalista, o que evidentemente jamais seria tolerado, aceito e implementado nos marcos de um debate eleitoral. Mas o debate eleitoral estaria sendo colocado, no caso, o Partido dos Trabalhadores se colocaria nesse debate eleitoral para demonstrar por meio dele a fraude que constitui o próprio processo eleitoral, a própria democracia burguesa e a própria sociedade capitalista no seu conjunto. Evidentemente que algumas dessas reivindicações são passíveis de maneira distorcida a serem conquistadas no meio do capitalismo, e isso também é importante, porque elas são conquistadas por meio de organização e de luta, aumentando a coesão, a associação dos trabalhadores, a construção do seu próprio partido, como Marx começa o programa. Mas quando você tenta levar esse programa adiante, você vai necessariamente se chocar com a propriedade privada capitalista e com o seu Estado, colocando a necessidade de uma revolução socialista. Então o socialismo está aqui inteiro anunciado nesse programa, não por considerações abstratas e tampouco por meio de um conjunto de medidas que seriam possíveis e viáveis no próximo momento, para quem sabe no futuro distante a gente lutar pelo socialismo. A luta pelo socialismo é feita hoje, agora, nesse momento, na ordem do dia, utilizando todos os processos e meios existentes que o próprio capitalismo possibilita para essa luta. Porque se o capitalismo possibilitasse nenhum meio, a revolução socialista seria impossível. Nós só construímos a sociedade do futuro a partir do que a sociedade é, e não a partir de um ideal criado na cabeça. Percebem? Então, esse programa que Marx cria já é um esboço do que no futuro Trotsky vai chamar de programa de transição, né? Já é um programa mínimo, mas que faz sentido na cabeça das pessoas, se vincula às necessidades das pessoas colocadas no momento, e nesse sentido ele é mínimo, mas ao mesmo tempo o capitalismo não é capaz de garanti-lo. Então, ao lutar por ele, as pessoas entram necessariamente em choque com a forma de organização capitalista. E, na verdade, a sua implementação já é a sociedade socialista, né, em certo sentido, porque aqui são os trabalhadores, por meio de conselhos, por meio da comuna, que são responsáveis pela administração, que são responsáveis pela política, organizada a partir do armamento geral do povo, da classe trabalhadora, e não por um exército completamente separado. Já coloca aqui um limite que impede a perpetuação da propriedade dos meios de produção, garantindo com que o trabalhador tenha acesso, tenha posse daquilo que é necessário para a sua sobrevivência, se vinculando ao preâmbulo, que anuncia a finalidade geral de todo o programa, que é o retorno de todos os meios de produção à propriedade coletiva. Então, aquelas pessoas, concluindo, fechando esse vídeo, tá? Vocês podem ver que os partidos que se dizem marxistas, na sua grande maioria, nenhum deles tem um programa, tem uma intervenção coerente com essa concepção. Na verdade, o marxismo é um adorno. E, ao mesmo tempo, certos marxistas abstratos que acham que
falar de as opressões que dividem a classe é um aspecto secundário, de menor importância, ou que a questão da dívida pública é um aspecto superestrutural, de menor importância, ou que a questão dos impostos é uma questão superestrutural, de menor importância, que você tem que falar só abstratamente na necessidade da classe trabalhadora se unir, controlar o Estado e etc., está tudo aqui desmentido pelo último programa que Marx escreveu, que é, aliás, um programa eleitoral. Aliás, tudo que eu li aqui já foi repetido por Marx em dezenas de outros programas que ele escreveu na IT, na Liga dos Comunistas e em associação com outras organizações. Só que todo esse material está apagado. Todo esse material não é publicado. Esse textozinho tão importante, inclusive, creio eu, nem foi publicado em português, ao menos não em uma edição que eu conheça. Tá? Veja que o Jules Gued, que Marx escreveu esse programa junto com ele, teve uma compreensão completamente equivocada desse programa. Ele não viu isso aqui como algo que servisse para impulsionar imediatamente a luta dos trabalhadores. Mas ele viu isso aqui da seguinte forma: eu apresento lá esse programa no seu conjunto, como ele não vai ser aprovado, então aqueles trabalhadores mais radicais vêm para o partido. É assim que o Jules Gued interpretou isso aqui. Vem para a organização. Mas lutar por qualquer reforma no interior do capitalismo é desnecessário e não deve ser feito. Só tem que existir luta pela revolução. Aqui Marx fala: se você autonomiza a luta pelas reformas no capitalismo, você está se iludindo. Mas a luta pelas reformas está necessariamente vinculada a um programa onde elas só podem ser realizadas por meio da Revolução Socialista, porque o capitalismo não é capaz de satisfazer nenhuma delas, ou quando é de maneira distorcida, de maneira rebaixada. Tá? Então, tirem aí suas próprias conclusões a partir desse programa eleitoral escrito pelo próprio Marx. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a questão da participação ou não no processo eleitoral, como Marx pensava a questão, outro vídeo que eu já fiz a respeito. Vou colocar também um vídeo maior que eu já fiz, a respeito da importância decisiva e necessária de que se construa um partido que congregue no seu interior os elementos da classe trabalhadora, da classe operária, que já tenham atingido uma consciência socialista e que já estejam dispostos em lutar pela destruição da sociedade capitalista. Também vou colocar aqui na descrição um vídeo que foi feito sobre esse tema. Tá joia? Então, não esqueçam, claro, de dar o like, comentar, se inscrever, ajudar a divulgar o canal e nos vemos aí no próximo vídeo.